Olá, tudo na paz, muita luz a todos. Estou aqui mais uma vez para estar compartilhando aqui um pouco dos ensinamentos do livro Durante, hoje com um tema bem intrigante, que se trata de o tangível conectando o intangível, matéria criando espírito, onde vamos poder compreender como nós, de matéria finita, né, de instintos animais, tangível, podemos nos conectarmos ao intangível, o espírito. Iremos utilizar aqui de dois contextos, né, do livro Durante e da pirâmide de Maslow. Tá? Vai ser baseado nesses dois contextos. Então, vamos ver aqui nossa jornada. O tangível conectando o intangível. A jornada da matéria ao espírito. Nessa apresentação, iremos vivenciar uma jornada incrível, que atribui um propósito e um significado maior às nossas experiências diárias, ligando-nos a uma dádiva divina e a construção de uma identidade espiritual através do livre-arbítrio e o amor, descobrindo a profunda interconexão entre o nosso mundo material e o reino espiritual. Então vamos nessa jornada, né, onde atribui um propósito e um significado maior, tá, gente? As nossas experiências diárias. Vamos estar numa construção de uma identidade espiritual através do nosso livre-arbítrio e o amor, ok? A interconexão. A introdução vai ser a base da pirâmide, tá? E a ascensão do espírito. A pirâmide vai ser a pirâmide de Maslow, que vamos poder ver aqui a seguir, tá? E a apresentação tem o objetivo de compartilhar o quanto é magnífico e lindo demais sabermos que, a partir de matéria finita, de necessidades básicas com instintos animais, temos a graça em nosso livre-arbítrio de nos humanizarmos através da beleza, verdade e bondade, com as coisas, significados e valores, podendo assim nos espiritualizarmos e, através da personalidade, concedermos uma dádiva a Deus. Viu? Né? A gente, de matéria finita, né? Tangível, com instintos animais, a gente, através da beleza, verdade e bondade, né? A gente, nós podemos nos humanizarmos, né? E com as coisas, significados e valores, podendo assim até mesmo nos espiritualizarmos. E que, através da personalidade, podemos concedermos uma dádiva a Deus, que é a nossa experiência evolucionária e nosso livre-arbítrio, que na respiração sincera de que não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. E que tudo isso, a dependência é o amor, né? Através aqui da verdade, que é o conhecimento racional, a beleza universal, que é a percepção estética, a bondade, a ação moral, as coisas estão no mundo material, que são os itens da pirâmide, que vamos ver a seguir. Os significados é o que atribuímos a elas, né, essas coisas, onde um lar é mais que uma casa, é um refúgio. E os valores, que vão ser os princípios que surgem dessa compreensão, né, os nossos princípios, que atribuímos aos os significados das coisas, né, onde vai ser os nossos valores, os nossos princípios, né, onde podemos nos espiritualizarmos e que, através da personalidade, concedermos essa dádiva a Deus. Como assim eu estou dizendo isso? Vamos ver aqui o que nos foi revelado no livro de Orante sobre a personalidade. Aqui no documento 112, seção 0.7, nos diz que a personalidade, embora desprovida de identidade, pode unificar a identidade de qualquer sistema vivo de energia. E aqui no documento 112, seção 0.10, nos foi revelado de que ela pode proporcionar uma dádiva a Deus, a dedicação por livre escolha de fazer a vontade de Deus. Então podemos ver que a personalidade, embora desprovida de identidade, ela pode unificar a identidade de qualquer sistema vivo de energia. Podendo unificar, ela pode proporcionar uma dádiva a Deus,
que será a dedicação por livre escolha de fazermos a vontade de Deus. Viu? Né? Então, aqui que será a nossa experiência evolucionária e nosso livre-arbítrio, que na respiração sincera, não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. E o melhor e lindo de saber isso e tudo isso é que a dependência de tudo isso é o amor. Então vamos ver aqui a pirâmide de Maslow, que vai ser a nossa base. Aqui podemos ver que a pirâmide de Maslow ela é dividida em três níveis. Que o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível. Aqui no primeiro nível são as necessidades básicas, as fisiológicas, o alimento, a roupa, o repouso, a moradia, junto à segurança do corpo, o emprego de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. E no segundo nível, as necessidades psicológicas, onde entra a autoestima, a confiança, a conquista, o respeito dos outros, o respeito aos outros, o amor, o relacionamento, a amizade, a família, né? Tudo isso aqui nesse segundo nível, para podermos estar aqui no próximo degrau, aqui, que o próximo nível, onde são as necessidades da autorrealização, a realização pessoal, onde entra a moralidade, a criatividade, a solução de problemas, a ausência de preconceito e a aceitação dos fatos. Então, gostaria de mostrar aqui nessa pirâmide, a matéria, que é o tangível, mostrar que a pirâmide ela não é sobre ser materialista, tá, gente? Importante frisar isso, mas sim sobre entender que o tangível é a base essencial, que a matéria é o meio e não o fim, tá? Então podemos ver aqui que a base da pirâmide ela é essencial, aqui onde estamos com instintos animais, né? Ela é essencial para a matéria, tá? E as necessidades fisiológicas aqui, a autoestima, que aqui na base da pirâmide, como a nossa matéria com instintos animais, podemos notar que é uma dependência do amor, pois vamos precisar de que alguém nos ame para que possa manter nossa sobrevivência. Alguém precisa nos amarmos ao nascer para, né, que possa fazer que as nossas necessidades aqui nos darmos alimentos, roupas, né, o sono, nos mantermos respirando. Isso aqui vai ser o alicerce mais fundamental da nossa jornada. Então, por isso, temos que ter a necessidade de segurança, né, darmos segurança a esse alicerce. Onde aqui nesse nível, onde precisamos de manter um alicerce material seguro, a segurança do corpo, o emprego para recursos da moralidade, da família, da saúde, da propriedade, né? Assim construirmos a estabilidade que nos permite olhar para além da mera sobrevivência. Então, é isso aqui, ó, o alicerce, esse primeiro nível, né, que é da base da pirâmide de Maslow, né, que a gente ainda se encontra aqui com instintos animais, mas já podemos perceber aqui a dependência do amor. A gente já nasce dependendo do amor para podermos sobreviver. Alguém precisa nos amarmos para nos manter a nossa sobrevivência, né? E com isso nós possamos dar a segurança do nosso corpo para nos permitir olhar para além da mera sobrevivência. Então, vamos ver aqui e o próximo nível, né, as necessidades psicológicas, onde entra o elo social, a conexão com o outro e consigo mesmo, entende? As necessidades sociais. Nesse nível, nossas interações, as coisas, a nossa busca por reconhecimento, significados, nos preparam para a jornada mais profunda, que é onde a matéria começa a se conectar ao espírito através da relação com o outro e consigo, né? Essa ponte externa, né, das nossas interações com o outro, com o próximo, né, de procurar reconhecimento dos significados, né, que possamos, no nosso princípio, podermos dar valores, né, nessa conexão, nessa ponte, nesse elo social. Então, vamos ver aqui o que nos fala o livro de Onete a respeito dessa conexão, essa interação, né, com o outro e consigo mesmo. Está aqui as necessidades sociais segundo o livro de Urântia. Está no documento 160, seção 2.8. O entusiasmo pela vida,
O isolamento tende a exaurir a carga de energia da alma. A associação com os semelhantes é essencial para a renovação do gosto pela vida e é indispensável a manutenção da coragem para lutar nas batalhas consequentes da ascensão aos níveis mais elevados da vida humana. A amizade intensifica as alegrias e glorifica os triunfos na vida. As ligações humanas de amor e intimidade tendem a aliviar o sofrimento das penas da vida e a dificuldade de muitas amarguras. A presença de um amigo acentua toda a beleza e exalta toda a bondade. Por meio de símbolos inteligentes, um homem torna-se capaz de vivificar e aumentar as capacidades de apreciação dos seus amigos. Uma das glórias que coroa as amizades humanas é esse poder e possibilidade de estímulo mútuo da imaginação. Um grande poder espiritual é inerente à consciência da devoção, de todo o coração, a uma causa comum, a lealdade mútua, a uma deidade cósmica. Lindo, né? Então, estou vendo aqui a importância que o livro de Urântia nos demonstra aqui na nossa relação, na nossa conexão, né, na interação com o semelhante, onde ela nos diz que é essencial para a renovação do gosto pela vida e é indispensável a manutenção da coragem para lutar nas batalhas consequentes da ascensão aos níveis mais elevados da vida humana. Né? E que essas ligações humanas de amor e intimidade tendem a aliviar o sofrimento das penas da vida e a dificuldade de muitas amarguras. E a importância aqui da presença de um amigo, onde ela pode ser acentuada toda a beleza e exalta toda a bondade. E ainda nos dá aqui, fala aqui o nosso poder, né? Nos dando assim, um grande poder espiritual que está inerente, é unido a você, é inseparável por natureza. Né? Esse poder espiritual da consciência da devoção, de todo o coração a uma causa comum, podendo levar a lealdade mútua à deidade cósmica. Então, é essa ponte externa dessa importância de nós termos essa necessidades sociais, essa conexão, essa interação, né, para com os amigos, para com a nossa família, onde vai podermos nos dar essa imaginação e podendo até nos dar esse grande poder espiritual, a uma causa comum. Então podemos ver quanto é importante essa interação, né? Possamos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Então vamos aqui, que essa é uma ponte externa, mas também temos uma ponte interior. É o cérebro, a glândula pineal e o espírito. A ponte interior, o tangível, que é o cérebro, conectando o intangível, o espírito. Podemos ver aqui a etimologia da palavra espírito, onde tem sua raiz no latim, espíritos, que significa respiração ou sopro. Então, nossa espiritualidade está na arte de respirar. Nós respirando, em sua profunda fé, com pensamentos positivos, não egoístas e ministrados pelo coração, energizamos nossas células e usando nossa antena espiritual, a química de glândula diferencial, a glândula pineal, para a evolução da nossa alma. Então, podemos, nessa ponte interior, fazermos essa conexão, né, junto à glândula pineal ao espírito, ao nosso ajustador do pensamento. Né? Tem até um outro vídeo aqui no canal também, outro na associação do Urântia, no Café com Urântia, onde trata lá do assunto a glândula pineal, o livro de Urântia é a glândula pineal, onde detalha mais a respeito dessa conexão. E o que diz aqui no livro de Urântia a respeito dessa conexão aqui da glândula pineal com o nosso ajustador? A conexão, segundo o livro de Urântia, está no documento 49, seção 5.19. Nos diz que a categoria, segundo a recepção do espírito, há 3 grupos de modelos de mente, no que diz respeito ao contato, no que se refere à questão espiritual. Essa classificação nada tem a ver com a categoria dos mortais, quanto a terem 1, 2 ou 3 cérebros. Ela refere-se essencialmente à química de glândulas, mais particularmente à organização de certas glândulas comparáveis aos corpos pituitários. As raças de alguns mundos têm uma glândula,
Em outros, tem duas, como em Urântia. Enquanto outras esferas ainda, as raças têm três desses corpos extraordinários. A imaginação e a receptividade espiritual inerente são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial. Então, está vendo aqui o que nos foi revelado no livro Durante a respeito da nossa glândula, né? Que ela se refere essencialmente à química de glândulas, tá? Mais particularmente à organização de certas glândulas comparáveis aos corpos pituitários, e que nós aqui em Urântia temos duas dessas glândulas, né? E que eles as consideram extraordinários, e que a imaginação e a receptividade espiritual inerente, que está unida a você e é inseparável por natureza, elas são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial. Né? Quem tiver aí curiosidade para saber mais a respeito da glândula pineal, o livro de Urântia tem o outro vídeo. É super interessante, tá, gente? Mas vamos adiante, que essa aqui é a nossa ponte interior. Vamos fazendo essa conexão, né, da matéria, do tangível, conectar o intangível do nosso ajustador do pensamento através da nossa química de glândula diferencial. Sempre nos pensamentos positivos, não egoístas, né, ministrados pelo coração, de que não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. Tá? Vamos ver aqui a neurociência e o ajustador do pensamento, para poder entender um pouco melhor o que eu acabei de falar. A mente e espírito, onde nosso processo é tanto espiritual quanto cerebral. Nesse processo, em nosso livre-arbítrio, devemos deixar que o ajustador do pensamento atue e seja nosso piloto, nos oferecendo discernimento para os quatro aspectos de nosso cérebro, guiando nossas atitudes diárias. Com isso, na personalidade, que é uma dádiva divina desprovida de identidade inicial, começa a construir uma identidade de valores espirituais através de nossas escolhas. Tá? Podemos ver aqui nessa foto aqui, né, a neuroanatomia, aqui os nossos quatro aspectos que eu estou falando aqui, né, que nós possamos deixar o nosso piloto nos dar discernimento aos nossos quatro aspectos do cérebro, né, guiando as nossas atitudes diárias, são esses quatro aspectos, tá? Onde nós tomamos nossas decisões. Aqui, ó, o aspecto 1, o aspecto 2, o 3 e o 4. Aqui no hemisfério esquerdo, o aspecto 1, o intelectual, e o aspecto 2, o emocional. Aí no hemisfério direito, o aspecto 4, o intelectual, e o aspecto 3, o emocional. Então, aqui o aspecto 1 e o 4 lidam com o raciocínio lógico e a verdade, que vai estar nosso raciocínio. E no aspecto 2 e o 3, enquanto o 2 e o 3, eles processam as emoções e os valores. Tá? Então, aqui está onde nós temos que deixar o nosso ajustador seja o piloto. Né? A nossa mente aqui é a nossa arena, nosso barco. Né? O ajustador reside em nossa mente, em nossa supraconsciência. Né? A nossa glândula pineal fica mais ou menos localizada por aqui. Né? Então, possamos fazer essa conexão para com ele, onde ele faça essa interação com esses quatro aspectos, nos dando discernimento em tomarmos a melhor decisão através das nossas escolhas, né, de fazermos que a nossa vontade seja a vossa vontade. É importante nós termos isso no nosso livre-arbítrio, tá? Nós precisamos deixar que o ajustador do pensamento seja o nosso piloto. Sim? Como nos diz aqui no documento do livro Durante, o barco da vida, vontade humana e o piloto divino. Aqui é no documento 111, aliás, no documento 111 é um documento que eu tenho um carinho muito, muito legal com esse documento 111, pois logo que eu conheci o livro de Orântia, eu tive uma sincronicidade com o número 1111,
e me levou a descobrir várias coisas legais dessa conexão espiritual, né? Vim descobrir o documento 111 no livro Durante, onde trata-se do ajustador do pensamento e a alma. Então foi muito bom essa conexão que eu tive, que foi me dando esses insights de até mesmo poder estar realizando esses vídeos e podendo estar compartilhando com vocês. Então vamos ver aqui o que nos foi revelado aqui no documento 111, seção 1.9. A mente é a vossa embarcação. O ajustador é o vosso piloto. A vontade humana é o capitão. O mestre desse barco mortal deveria ter a sabedoria de confiar no piloto divino, para guiar a alma em ascensão até os portos mananciais da sobrevivência eterna. Somente por egoísmo, por preguiça e por pecado pode a vontade do homem rejeitar o guiamento desse piloto que age por amor e, finalmente, fazer a naufragar a carreira mortal contra os arrecifes malévolos da misericórdia rejeitada e contra os rochedos submersos do pecado. Com o vosso consentimento, esse piloto fiel carregar-vos a salvo por entre as barreiras do tempo e apesar dos obstáculos do espaço, até a fonte mesma da mente divina, eu mesmo adiante, até o Pai do paraíso dos ajustadores. Isso é muito confortante, cara. Muito, e podemos ver aqui também, mais uma vez, o amor. Então, aqui a mente é a vossa embarcação. Né? Então, nossa mente é o nosso barco. O ajustador é o vosso piloto. E a vontade humana é o capitão. Então, a nossa vontade tem que ser o capitão. Nós temos que ter a vontade de deixarmos o ajustador sermos nosso piloto. Tem que ser da nossa vontade. Né? E confiarmos nele. Assim, ele vai nos guiarmos a nossa alma em ascensão até os portos mananciais da sobrevivência eterna. E somente por egoísmo, por preguiça e por pecado, a vontade do homem pode se rejeitar. Entende? E o ajustador, ele faz isso aqui, ó, somente piloto que age por amor. Ele age somente pelo amor. Entende? Então, podemos ver aqui, né, como foi dito aqui onde eu mostrei ali os aspectos, os 4 aspectos, onde estamos nós, naquela interação ali dos 4 aspectos da realidade, né, das emoções, onde nós tomamos as nossas decisões diárias, né, podemos deixar o ajustador junto à nossa conexão com a glândula pineal, a conexão do tangível com o intangível, que é o nosso ajustador, deixarmos ele nos dar discernimento e ser nossos pilotos, né, na interação dos 4 aspectos onde tomamos nossas decisões. Possamos sempre estar tomando as melhores escolhas e que sabemos que sozinhos, se nós formos tomarmos essas decisões sozinhos, nós vamos estar sempre ligados à matéria, né? Nós temos que estar sempre nos ligando cada vez mais à matéria. Então temos que deixar aí o nosso ajustador do pensamento ser nosso piloto. Que possamos ter a sabedoria de confiarmos nele. Ok? Aqui o próximo documento, o tangível e o intangível. O tangível é o nosso cérebro, que vai ser a ferramenta que o intangível, o ajustador do pensamento, usa para nos guiarmos, como foi mostrado ali. Né? A matéria, o nosso cérebro, o tangível, vai ser a ferramenta que o intangível, o espírito, usa. E que nesse discernimento termos pensamentos positivos, não egoístas, ministrados pelo coração. Essa conexão, junto ao pensar, nos leva no tempo a render-se à sabedoria, que se dissolve na adoração iluminada e reflexiva, e na eternidade que a adoração conduz à sabedoria e a sabedoria manifesta gerando a finalidade do pensamento. Então essa conexão ela nos leva ao topo da pirâmide, né? O espírito criado e a identidade, o topo onde é o resultado da conexão, essa conexão que nos dá esse resultado da autorrealização, né? A realização pessoal, né? O ápice da jornada, onde o espírito ele finalmente se manifesta plenamente. A finalidade e a identidade. Já que aqui, né, aqui no tempo, né, o pensar nos leva a render-se à sabedoria,
que se dissolve na adoração iluminada e reflexiva, aqui na eternidade, a adoração conduz à sabedoria. E a sabedoria manifesta-se gerando a finalidade de pensamento, alcançando a repersonalização e a reconscientização do discernimento interior, da consciência, de valores espirituais, que é a nossa verdadeira identidade. Então é lindo, tá vendo? Aqui sabemos que, né, a finalidade é a identidade, que aqui no tempo a gente, o pensar rende a sabedoria, que se dissolve na adoração iluminada e reflexiva, e que aqui na eternidade a adoração te conduz à sabedoria, e que a sabedoria manifesta-se gerando a finalidade de pensamento. Então, vamos ver como que é no tempo e na eternidade, como que é esse, e assim nós podemos alcançarmos a repersonalização, a reconscientização do discernimento interior da consciência de valores espirituais, que é a nossa verdadeira identidade, onde nós vamos estar, nossa verdadeira identidade espiritual. E aí, bom sabermos que a gente busca esse interior, né, esse discernimento interior da consciência de nossos valores, vamos poder, né, estar nos lembrando dos nossos valores espirituais. Então, essa conexão, né, do tangível com o intangível nos leva a essa autorrealização. Podemos chegar até mesmo a nossa repersonalização. Vamos ver aqui o que fala a repersonalização no livro Durante. A autorrealização e a personalização. A autorrealização é aqui o terceiro nível da pirâmide de Maslow, né? A realização pessoal, onde a moralidade, a criatividade, a solução de problemas, a ausência de preconceito e a aceitação dos fatos. E aqui no documento do livro Durante, o documento 112, seção 5.19, nos foi revelado que, quando esses pré-requisitos de repersonalização houverem sido reunidos, o custódio seráfico das potencialidades da alma imortal adormecida, com a assistência de numerosas personalidades cósmicas, outorga a entidade mononcial, a forma mente-corpo mononcial, que estava aguardando, enquanto confia esse filho evolucionário do Supremo a vinculação eterna com o ajustador, que aguarda. E isso completa a repersonalização, a reconstituição da memória, do discernimento interior e da consciência, a identidade. Vendo? Lindo? Nós podemos, na repersonalização, termos a reconstituição da memória, né? Claro que dos nossos valores espirituais, né? Mas do nosso discernimento interior da consciência, que é a identidade. A repersonalização, que é a repersonalização? É o momento em que a nossa consciência se alinha totalmente com os valores espirituais, redefinindo quem somos de dentro para fora. Entende? A identidade de valores espirituais. Isso não é sobre dogmas, tá? Mas sobre viver com propósito, criatividade e um profundo senso de serviço e amor, que são as manifestações do Espírito na nossa vida diária. Então, aqui a nossa identidade, os valores espirituais são aqui, ó, com propósito, com a moralidade, da criatividade, nessa autorrealização, né? Onde que, quando na repersonalização, essa consciência começa a se alinhar com esses valores espirituais, onde nos vai redefinindo quem somos de dentro para fora. Vamos ver aqui como que tudo isso é dependência no amor, né? Então, a transmutação do temor de Deus em amor a Deus. Deus é amor, então devemos temê-lo. Então, nessas interações, ame o próximo como Jesus nos amou, e de que não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. Então, observarmos que nessa estrutura mantém a lógica da pirâmide de Maslow, e que nossa jornada começa na matéria, no corpo, segurança, passa pela arte da respiração e da fé, e culmina na manifestação do espírito e na construção da sua verdadeira identidade. E que através dessa ponte divina interior que encontramos a verdadeira conexão entre o nosso ser material e o reino espiritual. O ajustador do pensamento é a ponte direta entre a mente humana, finita e material, e a mente divina, infinita e espiritual.
Através do ajustador, o livro de Urântia sugere que nós humanos temos o potencial de acessar e assimilar verdades espirituais, insights sobre o cosmos que vão além da mera lógica ou observação material. Essa é a fonte da intuição mais elevada, da consciência da verdade, do senso de divindade, do eu sou, espiritual dentro de cada um de nós. Um fragmento de Deus. E que a dependência de tudo isso é o amor. Então é lindo sabermos que temos esse fragmento de Deus dentro de nós. Deus nos deu essa dádiva e para estar nos dando discernimento. Vejamos aqui o que nos fala aqui, o que nos foi revelado no documento, aqui no livro durante o documento 86, seção 7.6. Por intermédio da força poderosa e intimidante de um falso medo, a religião primitiva preparou o solo da mente humana para o recebimento de uma força espiritual autêntica, de origem sobrenatural, a dádiva do ajustador do pensamento. E os ajustadores divinos, desde então, têm trabalhado para transmutar o temor de Deus em amor a Deus. A evolução pode ser lenta, mas é infalivelmente eficaz. Tá vendo? Que o ajustador ele vem trabalhando direto para transmutar aqui o temor de Deus em amor a Deus. E que essa evolução, por mais que ela seja lenta, ela é infalivelmente eficaz. É muito bom sabermos que nós é muito mais satisfatório, muito mais gostoso, né, fazermos a vontade de Deus somente pelo amor, sem interferência do temor. Então, que possamos cada vez mais transmutar esse temor de Deus em amor a Deus. Até mesmo porque a dependência é o amor. Mas Jesus sempre fala, não temais. Né? Nós podemos ver aí no livro durante, na Escritura Sagrada e da Bíblia, Jesus está sempre falando, não temais. Sabendo disso, fazemos a vontade de Deus somente com amor, sem a dependência do temor. O amor, seja o motivador constante da nossa busca espiritual em relação com o divino. E é magnífico e gostoso demais tudo isso. É onde eu desejo do fundo do meu coração, de verdade, que todos possam ter esse sentimento, porque é muito bom. Eu gostaria muito que as pessoas não precisassem do temor para que a vontade fosse a vontade de Deus a ser cumprida, mas somente pelo amor. Mas, como o ajustador do pensamento nos diz, é lento, mas é eficaz. Então, aqui, ó, todo esse processo é como uma semente de mostarda. Nós podemos comparar a nossa glândula pineal a uma semente de mostarda, pois ela é pequena, né, como matéria, né, pequena, mas ela é de grande potencial no crescimento espiritual. Né? Tanto a semente de mostarda como a nossa glândula pineal. A glândula pineal, a semente de mostarda, que é a matéria, o tangível, né? Mas que através da química de glândula diferencial se conecta ao ajustador do pensamento, o espírito intangível. Que sendo regada em seu dia a dia com amor, ela tem a capacidade de criar espírito. Por isso, o tangível conectando o intangível, matéria criando espírito. Lindo, né? O que nos diz aqui sobre a semente de mostarda aqui no livro de Urântia, no documento 103, seção 2.3. O solo evolucionário na mente do homem em quem a semente da religião revelada germina é a natureza moral que muito cedo dá origem a uma consciência social. E no documento 140, seção 8.27, o filho do carpinteiro nunca ensinou a elaboração do caráter. Ele ensinou o crescimento do caráter, esclarecendo que o reino do céu é como uma semente de mostarda. Lindo demais também. Nós sabemos que o nosso solo evolucionário na mente do homem é em quem a semente da religião revelada germina, né, a natureza moral que muito cedo dá origem à consciência social. O Jesus nos ensinou a elaboração, não nos ensinou a elaboração do caráter, ele ensinou o crescimento do caráter.
né? Como? Esclarecendo que o reino do céu é como uma semente de mostarda, pequena, porém de grande potencial de crescimento espiritual. Ah, como a dependência toda é o amor, né? Desde que a gente nasce, já vem a dependência ali do amor, de que alguém nos ame para manter a nossa sobrevivência. E Deus diz, Jesus fala o tempo todo, não tem mais. Né? E aqui, ó, o livro de Urântia nos revela também. Deus é amor, sabendo disso que Deus é amor, temer castigo de Deus, né? Deus é amor. Isso foi revelado aqui no documento 2, seção 5.1. Deus é amor. E, consequentemente, a sua única atitude pessoal para com os assuntos do universo é sempre uma reação de afeto divino. O pai ama-nos o suficiente para otorgar-nos a sua vida. Ele faz o seu sol se levantar para os maus e para os bons. E ele envia chuva aos justos e aos injustos. Tá vendo? O Pai, ele nos ama o suficientemente para otorgar-nos a sua vida. Ele já auto-otorgou a sua vida, né, por amor a nós. E no documento 2, seção 5.2, é errado pensar que Deus possa ser persuadido a amar os seus filhos por meio de sacrifícios feitos pelos seus filhos ou pela intercessão das suas criaturas subordinadas. Pois o Pai, ele próprio vos ama. É em resposta a essa afeição paternal que o Pai envia os maravilhosos ajustadores para residir nas mentes dos homens. O amor de Deus é universal. Todos aqueles que quiserem podem vir. Ele gostaria que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade. Ele não deseja que nenhum homem pereça. Deus é amor. É muito lindo todo esse amor, sabe? Ele próprio nos ama, né? Essa afeição paternal, é, e enviar o ajustador do pensamento para residir na nossa mente, sabe? Nos dá um fragmento de Deus, um fragmento dele próprio para residir em nossa mente. Não tem nada mais amoroso que isso. Né? E ele gostaria, se não for, a gente só não faz o que ele gosta se não for da nossa vontade. Né? Só se a gente não quiser. Pois ele gostaria que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade. Ele não deseja que nenhum homem pereça. Então, vamos, mais aí um exemplo da dependência de tudo isso, é o amor. Então, eu espero que essa jornada esplêndida, né, que começa na base material da pirâmide, no tangível, passa por pontes externas, que são as relações, né, com a família, com os amigos, com o próximo, né? E essa ponte também interna, que é a mente a pineal, navegada pelas nossas escolhas e com discernimento do ajustador do pensamento, podendo culminar na autorrealização com a expressão de uma identidade espiritual baseada no amor. E que possamos compreender que a matéria não, não como um fim em si, mas como um solo fértil, o veículo necessário para o desenvolvimento e expressão do espírito. Um solo fértil onde a nossa semente de mostarda possa ter um grande crescimento espiritual, né, na realização de uma identidade espiritual sempre baseada no amor. Tá, gente? Espero aí que nós, vocês tenham gostado, tá, dessa apresentação, que eu tenha conseguido aí alcançar o objetivo de compartilhar o quanto isso é lindo, o tangível conectando o intangível. Nós temos essa capacidade, né, apesar de matéria, de tangível, né, matéria ali, das necessidades fisiológicas, né, com instintos animais, temos essa capacidade de conectar o intangível e criar espírito. Eu vou deixar aqui, para encerrar, uma reflexão. Aqui nós temos a figura de uma semente de mostarda, né, germinando aqui, germinando e criando espírito. Eu vou deixar a reflexão do seguinte: se a matéria, o tangível,
forma a nossa base? Qual tipo de base estamos construindo em nosso dia a dia para que o espírito encontre espaço para se manifestar mais plenamente amanhã? Fica aí a reflexão para gente, né? Ok? E amém. Gratidão pela respiração, né? Que na respiração sincera, não a nossa vontade, mas que a vossa seja cumprida. Namastê.